boa noite, amados irmãos e irmãs, amadas famílias. Sejam todos bem-vindos a um novo programa Viver em Família. Hoje acolhemos com muito carinho para orarmos juntos e falar sobre o sexto mandamento da Lei de Deus, o diácono Márcio Coutinho. Seja bem-vindo, Márcio, diácono Márcio. Por sua conta, a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Diácono Márcio, então, conforme o convite, falar sobre o sexto mandamento, o que este mandamento tem a ver com a vivência familiar, em que ele limita, em que controla ou nos orienta a boa vivência familiar? Primeiramente, agradeço o convite, querido irmão Diácono Itamar, colega de turma. Nós tivemos a graça de estudarmos juntos e sermos também ordenados pela graça de Deus, na mesma data também. Então nós vamos falar nesse dia de hoje sobre esse sexto mandamento. E falar sobre esse sexto mandamento é algo muito interessante e um assunto bastante amplo, né? É um assunto em que hoje a sociedade, a humanidade, as famílias têm vivido essa dificuldade, né, sobre esse sexto mandamento. Que a propósito, falar de um mandamento da lei de Deus nos chama também a atenção a viver este mandamento, né? E como viver este mandamento se nós muitas vezes não lembramos, né, não colocamos ele em prática? Infelizmente já começa aí a dificuldade, né, de se viver de fato este mandamento. Então, o sexto mandamento, aí eu pergunto para quem está em casa, qual é o sexto mandamento? Fica uma pergunta no ar. Os mandamentos não são para ser estudados somente no período da catequese, né? Os mandamentos não são para ser decorados, memorizados, mas sim para ser vivido, né? Ser colocado ele em prática no nosso dia a dia. Então, para falar sobre o sexto mandamento, dei um tempo então para quem está em casa para pensar e relembrar quais são esses 10 mandamentos em si. E nós vamos então hoje falar de uma maneira especial sobre o sexto mandamento, que vai falar sobre não pecar contra a castidade, né? Então, pegando por base o Catecismo da Igreja Católica, né, ele nos dá esse norte, né, nos dá um norte correto, um norte que a Igreja de fato nos orienta sobre esse mandamento, né, da lei de Deus. Deixa eu colocar uma pitada de tempero aí nessa vivência do sexto mandamento, diácono. Seria jogando dentro daquela proposta de Jesus a vivência do amor, né? Não há como viver o amor se não respeitar os mandamentos, né? Ou o que São Paulo diz aos Romanos, a vivência perfeita do amor é o cumprimento da lei, né? Exato, bem lembrado. Até porque o ser humano, na sua essência, né, foi feito para o amor, né? Essa essência de Deus que é o amor. Então, falar da castidade, ela também pega muito um paralelo também, né, junto a esse tema, é falar sobre a sexualidade. Então as pessoas, infelizmente, elas confundem a palavra sexualidade. A sexualidade, ela está ligada numa relação entre as pessoas. E esta relação, de fato, precisa ser
No amor. Né? O amor. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a comigo mesmo. Né? Então, é essa triangulação de amor. E no meio dessa triangulação de amor, o mundo hoje tem contaminado esta pureza deste amor. Né? Essa essência pura na forma original do ser humano. Né? Então, se falando de castidade, nós vamos entrar então no que nos fala a igreja em si sobre esse mandamento. Então, o que significa castidade? Fica então essa pergunta. As pessoas, muitas vezes, elas fazem esse questionamento. Né? A castidade significa, estamos falando então no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2337, né? A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem com o seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e a biológica torna-se pessoal e verdadeira, humana, quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua, integral e temporariamente iluminada do homem e da mulher. Então, a castidade é para ser vivida de uma forma natural. E, infelizmente, né, as pessoas elas pensam no sentido de castidade somente do ato sexual, né, não de um relacionamento de amor. Né. Então, há uma diferença entre um ato sexual e o amor propriamente dito. Né. Então, a castidade, hoje, muitas vezes ela tem sido contaminada pelas meios, né, da sociedade no mundo de hoje. Né? Então, infelizmente, quando o homem e a mulher vivem de fato a castidade, ele se torna mais próximo de Deus. Né? Esta relação com Deus. Né? Então, quando o homem e a mulher se relacionam bem com Deus e com ele mesmo, ele está então vivendo essa castidade de uma forma original, né? Essa sexualidade de uma forma original. Então, falando desse tema, então pegamos também o que então seria ainda com o Catecismo da Igreja Católica, o que então seria esta castidade, então, né? Diácono Márcio, dentro da vida conjugal, um casamento, marido e mulher, o ato sexual, ele se torna algo então sagrado, tanto quanto a Eucaristia para o sacramento da Eucaristia. Bem lembrado, bem lembrado. Até porque a cama do casal é um altar, né? É um local onde então se acontece esse ato de amor, de uma forma santa, de uma forma pura, né? Entre um homem e uma mulher, entre ambos, dentro do sacramento do matrimônio. Né? Então é algo que foi dado por Deus, né? Foi instituído por Deus, foi concebido, foi entregue para o homem, então para a mulher, para que vivesse então esse ato de amor. Infelizmente, é claro, vale lembrar que esse ato é para, até então, na forma original, torno a dizer, para a procriação, né? Não para uma satisfação carnal. Né? É esse ponto que, infelizmente, a sociedade hoje, a humanidade hoje tem confundido, né? E tem tido a mulher ou o homem como um objeto. Né? Colocando o ato sexual como uma necessidade fisiológica. Exatamente. Quando na realidade não era para ser. Né? Deveria ser apenas como um ato de amor, como uma relação entre um homem e uma mulher de uma forma muito natural. Né? Aí vamos entrar em vários pontos quanto ao uso de preservativos, que também dessa forma já está denegrindo esse sacramento, melhor dizendo, esse mandamento, né? Que vai falar sobre a castidade. Né? Então, falando sobre a castidade, né? A castidade é uma virtude moral, é também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. O Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo, aquele que foi regenerado pela água do batismo. Então, todo homem, toda mulher, todo ser humano batizado
é chamado a viver a castidade. Então, a castidade é para ser vivida não somente quando é um jovem, né? Mas desde o seu momento do batismo, né? Então é chamado a viver esta castidade. Aí nós vamos entrar em vários assuntos que no decorrer nós vamos então desenrolando sobre a importância da castidade dentro da família, a importância de se viver este mandamento, né? Como hoje a humanidade tem sentido esta carência deste amor, né? E tem confundido então estas formas de amor, né? Infelizmente. Então nós vamos acompanhando no decorrer do programa. Esta vivência da castidade parece que ela envolve 3 virtudes. Exato. A vivência conjugal, a virgindade e a outra, pode me ajudar? E o celibato, né? No celibato. Tá. Pode continuar dentro do seu planejamento, aquilo que você vinha falando em relação à importância da vivência do 6º mandamento para uma vivência familiar mais cristã, mais dentro da proposta de Deus. Aí olhando para esse ponto como família, nós vamos pegar então a importância da sinceridade, né? A importância de um homem e de uma mulher, mesmo estando à distância, né? Então, infelizmente, hoje os meios de comunicação estão sendo usados de uma forma errada, de uma forma errônea, e infelizmente muitas pessoas têm pecado contra a castidade, né? Com meios de aplicativos, né? Aí nós entramos então no ponto que, né, o olho é a janela do corpo, é a janela da alma. Se o olho está em pecado, todo o corpo está em pecado. Isso é muito sério. Se o olho está em pecado, todo o corpo está em pecado. Aí eu pergunto para quem está em casa, aí eu pergunto para quem está assistindo agora, o que nós estamos olhando? Para onde os nossos olhos estão sendo levados? Se ele é a janela do corpo, então nós precisamos viver esta luz, né? Olhar para Deus, olhar para a minha esposa, olhar para o meu próximo, melhor dizendo, como imagem e semelhança de Deus. Olhar para uma mulher, olhar para um homem, como uma imagem e semelhança de Deus, como um templo do Espírito Santo. Então é uma forma que nós vamos então trabalhar melhor e dominar melhor a carne, se tratando desse assunto do olhar. Porque quando a gente olha, a gente já começa a maquinar, a gente já começa então a pecar ali no coração, num desejo daquela pessoa. Então, infelizmente, isso tem sido hoje para a sociedade um desafio, né? Uma luta constante, né? Essa rejeição, ou melhor, essa distância desses erros, desses meios em que hoje temos de uma forma muito rápida na mão. Diácono Márcio, nós vamos para um breve momento de intervalo. Voltamos para você continuar este assunto. Eu acho que bastante interessante, eu acho que deve chamar bastante atenção aí e gerar bastante dúvidas também, né? Então, eu acho que no decorrer do programa aí, da nossa apresentação, isso deve dirimir algumas dúvidas de quem nos assiste. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida. Olá para você que está nos acompanhando. Venha também ser um evangelizador digital. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Dê o seu joinha no Facebook, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu. Se inscreva em nosso canal do YouTube, TV Nossa Padroeira. E siga-nos no Instagram, PNS Aparecida, Xingu. Fique por dentro de todas as novidades que acontecem em nossa paróquia. Baixe já o nosso aplicativo, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu, disponível para Android e iOS. Queridos irmãos e irmãs, famílias amadas,
Voltamos então para continuarmos ouvindo aquilo que com tanto carinho o diácono Márcio nos preparou a respeito do 6º mandamento, a vivência do amor, não por viver a lei, mas por sermos amáveis e agradáveis a Deus na vivência da castidade. Diácono Márcio, é com você. Então nós falávamos sobre os meios em que hoje temos como desafio, né, em lutarmos contra, né, de uma forma errada, né, quando se é usado de uma forma errada. Então nós tínhamos antigamente algo que era muito comum, né, a televisão, somente a televisão. Nós tínhamos a televisão como um meio de comunicação, né? E a televisão ela era algo que ficava de uma forma mais restrita, tinha seu controle, né? Depois nós chegamos à amplitude disso tudo, ao desenvolvimento da tecnologia. Nós tivemos o computador, e o computador era um acesso muito difícil, né? A internet, então, era algo muito, muito raro, né? O telefone celular é algo muito difícil de se ter, né? De ter o consumo dele, o uso dele, né? Então, infelizmente, hoje, com o decorrer, as coisas foram ficar mais fáceis, mais modernas, mais sofisticadas. Então, nós tínhamos um computador que ficava restrito na sala, ou num ambiente, num pequeno espaço, né? E esse computador era coletivo, todo mundo usava ele, né? Então, o pai e a mãe acompanhavam aquilo que o filho, a filha, ou até mesmo o esposo ou a esposa estava pesquisando e navegando, né, em si. Hoje já não. Hoje nós temos um computador, ele é a televisão, ele é tudo isso no nosso próprio bolso, está na nossa mão, fácil acesso. A cada momento, a cada instante. Então nós temos situações em que muitas pessoas pensam que eu estou sozinho. Então eu estou sozinho, então eu posso fazer. Eu estou sozinho, então eu posso ver. Aí nós entramos num fator, o alimentar a carne, que é muito importante, né? Veja só o detalhe, né? Falar desse assunto que é muito importante. Então, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, se eu alimento a carne vai se tornar mais forte. E ela cada vez mais vai gritar. E cada vez mais ela vai querer aquilo, né? Aquilo que eu estou olhando, aquilo que eu estou cobiçando, aquilo que eu estou desejando. Uma olhadinha hoje, amanhã mais uma olhadinha, quando pensa que não, virou um vício. E aquele vício se torna um comportamento. E muitas vezes um comportamento incontrolável, né? E não estou falando aqui somente de jovens. Nós temos situações de homens já vividos, bem experientes, e infelizmente têm perdido famílias por conta desse vício. E é de fato um vício, que tem levado a este pecado contra a castidade, a viver a santidade em si, né? Então, olhando para um homem, tanto para o homem quanto também para a mulher também tem vivido essa dificuldade também. Até porque hoje tem tido modelos de mulher, modelos de homem padrão para a sociedade. Então, as pessoas muitas vezes se escravizam para manter este bom corpo, uma boa imagem, né? Neste aspecto, você já está abordando um dos pecados contra a castidade, que é o adultério, diácono. Exatamente. Né? Então, mesmo não sendo por vias de fato, você está dando um passo para a execução. Exatamente. Ou, de certa forma, até executando, né? Sim, porque isso alimenta, nutre algo que a pessoa pode executar de forma, entrando num outro pecado, né? Usando na sua individualidade, no estar sozinho, no estar escondido, usar um jeito de uma prática pecaminosa. Exatamente, exatamente. Naquele pensamento que eu estou sozinho, né? Naquele pensamento que ninguém está vendo, né? Mas e Deus? Né? Deus está em todo momento. Deus está vendo, né? Então, olhar para isso é pensar que, numa atitude dessa, o meu anjo da guarda está comigo. E ele está triste nesta hora. E é algo que incomoda, né? Quando a gente percebe que alguém está nos olhando, né? Nos causa isso, né? Então, é muito importante, né, pensar que hoje, né,
como eu dizia, não faço acesso a tudo isso, a esse turbilhão de informações, a esse turbilhão de imagens, de vídeos, de áudio, que antigamente esse era muito difícil de se ter. Tinha o seu controle por idade, né? Por revistas, enfim. Antigamente nós tínhamos essa situação, hoje não. Como eu dizia, hoje é o acesso muito rápido, muito fácil. Né? Então, infelizmente, homens e mulheres, crianças, jovens, homens e mulheres adultos, maduros, têm pecado contra a castidade, olhando e vendo coisas pecaminosas que nos levam, de fato, a pecar. Quer dizer, aí nós já entramos com outro pecado, que é a pornografia. Exatamente. Antigamente, antes da internet, poderia-se ter acesso, mas era um acesso restrito, vigiado, porque ao menos nas capas estava escrito que era proibido a venda para menores de 18, mas não deixava de chegar a menores e até, né, crianças, aquilo que estava restrito, porque os adultos acabavam por perverter cabeças de crianças, né, com este pecado. Exatamente. E como que fica o pecado de uma pessoa que, além de pecar em si, ainda leva uma criança a pecar? Aí nós entramos, de fato, na Sagrada Escritura, né? Quando ela nos diz que nós não podemos fazer com que o nosso corpo leve o outro a pecar, né? Então, olhando para esse ponto, como vencer? Fica essa pergunta, como vencer isso? Aí nós voltamos àquele fato, que se eu alimento a carne fala mais alto, e ela vai gritar e ela vai desejar aquilo. Para isso, nós temos então que alimentar o Espírito. Para que o Espírito então domine a carne. Para que o Espírito então seja forte. Para que o Espírito então faça com que a vontade de Deus, ou seja, o mandamento de Deus, seja cumprido na nossa vida e na vida do próximo. Então, olhar o próximo como um templo de Deus, como a imagem e semelhança de Deus, isso é importantíssimo. Para se vencer então esse pecado. De uma forma errônea, como pornografia, como várias outras formas que têm, infelizmente, violentado as famílias hoje, né? Pois é, a pornografia, o adultério, coisas que destroem a família. Como isso afeta ou ajuda, contribui para essa destruição da família? Eu acredito que seja por conta dessa escravidão, né? Desse mau uso. Infelizmente, as pessoas hoje falam que não tenho tempo, eu não tenho tempo. Nós vemos situações, acompanhamos famílias que as pessoas muitas vezes falam, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. E de fato é. Nós nos ocupamos muito, mas nós precisamos então desligar mais. Nosso celular, deixarmos dele de lado, termos um tempo com a família, rezarmos com a família, nos alimentarmos juntos, né? Rezarmos antes das refeições, práticas que nós tínhamos, né, no passado. Como que as famílias se mantinham unidas antigamente? Com a oração do terço, rezando juntas. Então hoje, por conta desta comunicação, de uma forma errada, mal usada, né, desses meios de comunicação, desses recursos, desses aplicativos em si, de uma forma errada, torno a dizer, porque também é importante o bom uso dele, né, tem distanciado as famílias, né, tem perdido tempo, né, tem gastado tempo para si mesmo. As pessoas hoje, infelizmente, têm pensado em si, né, uma felicidade muito particular. Né, importante que eu esteja feliz, importante que eu esteja bem. Né, isso, às vezes, pode custar o andamento de uma família, a unidade de uma família. Isso pode custar até mesmo a vida eterna. Pode custar o céu. E hoje, torno a dizer, temos perdido o foco. Temos perdido o foco. Qual é o nosso foco? O céu. Nossa vida eterna. Né? Então, pecar é errar o alvo. Então, quando eu peco contra a castidade, eu estou errando o alvo. E qual é o meu alvo? O céu. O nosso alvo é o céu. A nossa morada é o céu.
Então nós precisamos tomar muita atenção quanto a vivência deste mandamento, que hoje tem sido um dos mais difíceis de se colocar em prática, de se viver, né? Até porque algo muito é o negativo que atrai positivo, né? Como um imã, né? O negativo ele atrai o positivo. Então as pessoas muitas vezes olham para aquilo que é errado e hoje muitas vezes parece que o errado se torna certo, né? E parece que falar sobre sexualidade, né, ainda é um tabu, né? Embora se viva tão abertamente, tão escancaradamente, quase como ter que ir ao banheiro, mas não se fala nisto. Eu acho que às vezes nós mesmos, igreja, ou temos medo de falar sobre isto, ou não falamos por medo de perder fiéis. Não devemos falar nisto dentro da nossa vivência religiosa, das práticas cristãs? Exatamente. Exatamente como eu dizia no início, é um desafio, né? É um desafio. Até porque falar a verdade. Às vezes as pessoas elas não querem ouvir a verdade. Quando na realidade a verdade nos liberta. É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos aproxima de Deus, o Criador, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o próprio Jesus nos dá essa direção. Então a verdade muitas vezes incomoda, né? Então é algo que hoje tem incomodado muitos, né? A verdade. Mas não estou falando num sentido taxativo, não num sentido de condenação, né? Mas no sentido de chamar a atenção à santidade, chamar a atenção à vivência, né, dos mandamentos. Falar deste assunto apresentando como pecado, é moralismo? Devemos evitar? Ou entrando aí dentro da circunstância de pecado? Se nós falarmos sobre isso, as pessoas acham que se vivem nessa situação, só elas estão em pecado e quem vai na igreja é santo e acha que não pode ir na igreja, ou a igreja continua com as portas abertas, mesmo para as pessoas que se colocam nesta situação. Muito bom, muito bem colocado essa questão. A igreja ela é muito rica e ela nos deu o sacramento da penitência. Então, se a pessoa ela está em pecado, né, e falo para todos nós, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então, se nós nos colocamos ou erramos o alvo e pecamos, a igreja nos dá essa graça do sacramento da penitência, né, do sacramento da reconciliação. Então, é esse desligar na terra e desligar no céu, este pecado, então, que nos ancora, né, aquilo que é carnal, né? Então, olhando para esse ponto, nós temos essa riqueza da igreja, porém, vale muito bem lembrar que nós não podemos brincar com a misericórdia, né? Deus é amor, Deus é misericórdia, e sabemos disso, né? E agradecemos a Deus, louvamos a Deus por isso. Mas nós precisamos também fazer com que o amor de Deus nos provoque, então, uma atitude de conversão. Eu não posso brincar com a misericórdia. Não posso querer hoje receber esse sacramento, amanhã não. Amanhã eu vou lá e cometo o erro novamente. Então eu preciso melhorar. Eu preciso desejar melhorar, né? Preciso fazer com que o meu espírito se torne forte para então dominar a carne. E nós temos então como prática espiritual isso, né? A oração, a leitura da palavra, né? Esses momentos em família, uma conversa, um bate-papo que nós antigamente tínhamos, né, de uma forma tão comum, né, em uma roda de chimarrão, em uma varanda de uma casa. Hoje a gente vive uma loucura, né, a gente às vezes não tem esse tempo de se aconselhar e se aconselhar com pessoas, né, que realmente seja referência para nós, né. Uma chave ali. Eu acho que quem corre no pecado contra a castidade não é mais pecador do que nós, né? Nós também somos tão pecadores ou melhor, somos mais pecadores às vezes do que essas pessoas
que também necessitamos da misericórdia de Deus, ou seja, a misericórdia de Deus também é aberta a essas pessoas e a igreja continua aberta, né? Diácono, chamo você para cá para nós concluirmos este programa e eu quero já convidá-lo para continuar este assunto a partir desta conclusão no próximo programa. Aceita? Está disposto? Sim, sim, me coloco à disposição. Agradeço o convite mais uma vez, a oportunidade de poder estarmos juntos, partilhando a palavra de Deus e rezando também junto com a família. Demos a bênção então àqueles que nos assistem, que participam conosco deste programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.